Flick deitou a perder o cereal que as formigas tinham reservado para o malvado Hooper. Agora tem de as salvar. Flick parte para a cidade para recrutar bravos guerreiros, mas o que encontra são bichos de circo. Conseguirão derrotar o bando de Hooper. Uma vida de inseto. Chegara a época das colheitas e a formiga Flick teve uma ideia. Que te parece o meu novo invento? Perguntou a princesa Ata. É uma colhedora automática. Mas a princesa não a ouviu. Estava demasiado ocupada a pensar se haveria cereal suficiente para Hooper e o seu bando de gafanhotos. Todos os anos, os gafanhotos iam pedir comida às formigas. Naquele ano, pela primeira vez, Ata era a encarregada da colheita. De repente, as formigas ouviram chegar os gafanhotos e Ata ficou muito alterada. Depressa! Gritou a rainha. Todos para o formigueiro! Tu também, Dot! Disse a sua filha mais nova. Felizmente, as formigas já tinham empilhado as sementes sobre a pedra da oferenda. Flick também correu a refugiar-se, mas tropeçou na pedra da oferenda e tombou-a. Um monte de sementes veio por ali abaixo e caiu ao rio. Hooper ia ficar furioso. Naturalmente, Hooper estava uma fera. Flick enfrentou-o, mas o malvado gafanhoto agarrou o Dot e ameaçou as aterradas formigas. Quando voltar, espero ver o dobro do cereal, gritou ele. Flick ficou muito preocupado. Se as formigas obedecessem a Hooper, ficariam sem comida para passar o inverno. Então tive outra ideia e foi expô-la à colônia de formigas. Vou procurar bichos grandes que enfrentem os gafanhotos. A rainha e a Ata não pareciam muito convencidas, mas estavam fartas das ideias de Flick e decidiram deixá-lo ir. Só Dot confiava nele. De certeza que Flick encontra bichos grandes e fortes, disse ela. Entretanto, longe da Ilha das Formigas, um circo atuava perante um público cada vez mais furioso. Vocês são um verdadeiro desastre! Gritou Pete, Pulga, o dono do circo. Estão despedidos! Quando Flick chegou à cidade, ficou espantado ao ver como ela era grande. Com certeza que ali iria encontrar os bichos fortes que procurava. Entrou num café e lá estavam os bichos do circo que tinham acabado de ficar sem trabalho. Flick julgou que eram guerreiros e eles pensaram que Flick os queria contratar para o outro circo. Convencidos de que Flick lhes estava a propor atuar para a colônia de formigas, os bichos do circo voaram com ele para a ilha. Eram artistas e necessitavam do aplauso do público. Quando chegaram à Ilha das Formigas, os bichos do circo descobriram a verdade. Flick, disse Rosie à aranha. Nós não somos guerreiros, somos artistas de circo. Os bichos do circo decidiram partir, mas Flick correu atrás deles. Não se vão embora, suplicou-lhes. Enganaste-nos, disse Manny à louva-a-Deus. Pensamos que nos querias contratar para um espetáculo. Nesse momento, um pássaro meteu a cabeça entre as ervas. E os pássaros comem bichos. Fujam! Gritou Flick, assustado, e desatou a correr. No momento em que Flick e os bichos do circo empreendiam a fuga, viram Dot a correr para eles. Rapidamente, Francis levantou o voo e agarrou a princesa. Enquanto Reed pegava em grupo para distrair o pássaro, Flick e os outros ajudaram Dot e Francis a escapar. Depois, refugiaram-se todos num arbusto espinhoso e o pássaro afastou-se. Flick, Dot e os bichos saíram do arbusto e encontraram toda a colônia de formigas. Aplaudindo-os, os bichos do circo estavam radiantes. Há tanto tempo que ninguém lhes batia palmas. Então, decidiram ajudar as formigas, sempre que Flick tivesse outra das suas brilhantes ideias. Naturalmente, Flick já tinha arquitetado um plano, mas como sabia que as formigas não o queriam ouvir, enviou Manny para falar com a princesa Ata. Construiremos um pássaro com folhas e ramos, explicou Manny, e expulsaremos os gafanhotos. As formigas abandonaram a colheita e ajudaram os bichos a construir o pássaro. Pensavam que os bichos eram verdadeiros guerreiros e que, com a sua ajuda, conseguiriam, por fim, vencer os ferozes gafanhotos. Acabaram finalmente o pássaro e meteram-no num buraco de uma árvore. Quando chegassem os gafanhotos, Flick sairia a voar montado nele e aplicaria um bom castigo ao malvado Hooper. Longe da Ilha das Formigas, os birros de Hooper estavam a discutir.
Por que é que temos de voltar à Ilha das Formigas? Disse um deles. Temos comida suficiente? Mas Hooper não estava de acordo. Uma das formigas atreveu-se a desafiar-me, disse furioso. Se todas fizerem o mesmo, perdemos o poder que temos sobre elas. Os birros de Hooper ficaram em silêncio, assustados com os gritos do seu chefe. Vamos lá, ordenou Hooper. Imediatamente, o bando dos gafanhotos empreendeu o voo para a Ilha das Formigas. O vosso trabalho terminou, disse Flick aos bichos do circo. O pássaro está pronto e já nada vos retém aqui. Podem ir-se embora. Mas os bichos do circo não queriam partir. Estavam a começar a gostar da ideia de se tornarem heróis. De repente, apareceu Pete, Pulga. Estava à procura de um grupo de artistas de circo, disse às formigas. Viram-nos, por acaso? Flick tentou esconder a verdade, mas as formigas acabavam de descobrir que os famosos guerreiros eram apenas bichos de circo. A rainha ordenou aos bichos que se fossem embora e que levassem Flick com eles. Dot quis despedir-se dos seus amigos, mas a mãe não a deixou. As formigas estavam muito assustadas. Não podiam lutar sozinhas contra os gafanhotos e nem sequer conseguiriam apanhar os cereais a tempo. Os gafanhotos estavam prestes a chegar. Mamã, disse Ata, o que vamos fazer? Mas a rainha não soube responder. Hooper e os seus birros pretendiam transformar as formigas em suas escravas. Planeavam mesmo matar a rainha. A pequena Dot ouviu o que diziam. Não havia tempo a perder. Tinha de encontrar Flick. Flick decidiu voltar para lutar contra os malvados gafanhotos. Como os bichos do circo também queriam ajudar, fecharam Pete Pulga na caravana e acompanharam Flick e Dot à Ilha das Formigas. Enquanto os bichos artistas distraíam Hooper e o seu bando com uma atuação, Flick e Dot reuniram as formigas mais pequenas e entraram no buraco da árvore onde estava escondido o pássaro. Quando Cigana, a traça, deu o sinal, o falso pássaro de Flick saiu a voar da árvore e dirigiu-se aos ferozes gafanhotos. Hooper e o seu bando desataram a correr. Entretanto, Pete Pulga, que não conhecia o plano de Flick, tinha conseguido escapar e, julgando que o pássaro era um perigo para todos, deitou-lhe fogo. Hooper percebeu que o tinham enganado. Rapidamente reuniu o seu bando e, mais uma vez, os malvados gafanhotos ameaçaram as pobres formigas. Ao vê-las aterrorizadas, Hooper avançou para a Ata. Flick não conseguiu conter-se. Deixa em paz! Gritou. Ao verem Flick, as outras formigas encheram-se de coragem e, com a ajuda dos bichos do circo, atacaram os gafanhotos. Hooper sabia que não podia lutar contra tantas formigas, mas pelo menos tentaria vencer Flick. De repente, começou a chover e todos correram a abrigar-se. Ata aproveitou a confusão e salvou Flick das garras de Hooper. O malvado gafanhoto, furioso, começou a perseguir Flick e Ata. Flick teve mais uma ideia. Lembrou-se do lugar onde o pássaro, a sério, tinha o seu ninho e dirigiu Ata para lá. Quando Hooper viu o pássaro, soltou uma gargalhada. Outro dos teus pássaros de mentira? Disse sem saber que tinha caído na armadilha. Adeus, Hooper. Os gafanhotos nunca mais regressaram e as formigas não tiveram que voltar a preocupar-se com a comida. Na primavera seguinte, o circo de Pete Pulga saiu em digressão e algumas das formigas juntaram-se a ele para conhecerem o mundo, como tinha feito Flick. Adeus, amigos! Gritaram os bichos do circo à medida que se afastavam. Até a vista! Disse Flick, dando a mão à Ata. O seu lugar era agora na colónia, pensando em novos inventos que tornassem a vida das formigas mais fácil.